Oi, pessoal! Quem é que nunca saiu de uma consulta pediátrica com aquela sensação de nó na garganta por causa dos gráficos de crescimento, não é mesmo? Aquelas linhas, aqueles números podem gerar uma ansiedade danada. Mas olha, hoje a gente vai descomplicar isso tudo. Vamos entender o que essas curvas realmente significam para a saúde das crianças. Para a gente entender a história completa que um gráfico desses conta, nosso roteiro vai ser este aqui. A gente começa entendendo a diferença entre crescimento e desenvolvimento, depois passa pelas ferramentas que os médicos usam e, por fim, vamos aprender a ler essas curvas e o que elas revelam com o tempo. Então, vamos começar com o básico, que, olha, faz toda a diferença. Muitas vezes a gente usa as palavras crescimento e desenvolvimento como se fossem a mesma coisa, mas na prática são duas coisas bem diferentes na jornada de uma criança. E aqui a diferença fica super clara. O crescimento é aquilo que a gente consegue medir com fita métrica e balança, sabe? São os quilos, os centímetros, é o corpo aumentando de tamanho. Já o desenvolvimento é a mágica que acontece por dentro. É a criança aprendendo a segurar um objeto, a dar os primeiros passos, a falar a primeira frase. Um é sobre o corpo, o outro sobre as habilidades que ele ganha. E o crescimento não acontece por acaso, né? É como se fosse uma receita de bolo bem complexa. A genética, a hereditariedade dá a base da receita. Mas a nutrição, o ambiente, os hormônios e até o estado de saúde geral são aqueles ingredientes que vão definir se o bolo vai crescer fofinho e saudável. Ok, entendido. Mas como é que os profissionais de saúde medem o crescimento de um jeito objetivo? Eles usam um kit de ferramentas bem padrão, os chamados índices antropométricos. Vamos dar uma olhada nos principais. Bom, esse aqui é o mais famoso de todos, né? O peso para a idade. A maioria dos pais e mães já ouviu falar dele. Ele é tão importante porque funciona como um termômetro geral da saúde da criança, sabe? Ele dá uma boa ideia se o ganho de peso está acontecendo no ritmo esperado para aquela fase. Agora, essa parte aqui é muito interessante. A gente pensa em altura para a idade e acha que é só sobre o crescimento de uma criança, mas vai muito além. Como a altura reflete fatores de longo prazo, tipo a qualidade da nutrição por anos, os especialistas usam a média de altura das crianças para avaliar a qualidade de vida de um país inteiro. É um indicador social super poderoso. Esse aqui a gente pode pensar como um teste de harmonia. Ele meio que ignora a idade por um instante e faz uma pergunta bem direta. O peso da criança está proporcional à sua altura neste exato momento? Isso ajuda a identificar rapidinho se existe algum desequilíbrio, seja para mais ou para menos. E para os maiorzinhos a partir dos 2 anos, entra em cena o famoso IMC, o Índice de Massa Corporal, só que ajustado para a idade. A lógica é a mesma, checar essa harmonia do corpo e ajudar a ficar de olho em tendências de peso que talvez precisem de atenção. É uma ferramenta que vai acompanhar a pessoa pela vida toda. Certo, então a gente já tem as medidas. Mas como saber se elas estão boas? A gente precisa comparar com alguma coisa, certo? É aí que entra o mapa, o nosso padrão de referência. E essa régua, o padrão ouro que todo mundo usa, vem da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Eles basicamente criaram um mapa de como seria o crescimento ideal de uma criança. E aqui tem um detalhe fundamental. Esses gráficos não mostram a média de como as crianças crescem por aí, com todos os percalços da vida. Não, eles mostram como as crianças deveriam crescer se tivessem as melhores condições possíveis, saudáveis, amamentadas, num ambiente ideal. É um padrão de excelência, não uma média qualquer. Ok, olhar para aquele monte de linha no gráfico pode assustar um pouco. Então vamos focar no conceito mais importante de todos para entender aquilo ali: o percentil. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Meu filho está no percentil 10. E agora? Calma que a resposta é bem mais simples do que parece. A melhor forma de entender é com uma imagem. Pensa assim, a gente pega 100 crianças super saudáveis, com a mesma idade e mesmo gênero, e coloca em uma fila, da mais baixinha para a mais alta. A 10ª criança dessa fila, ela está no percentil 10. Viu? É só uma posição na fila. Então, o ponto crucial que a gente precisa guardar é este: percentil não é nota de prova. Não quer dizer que a criança é melhor ou pior. É só uma comparação, uma forma de localizar a criança dentro daquele grupo de referência de outras crianças saudáveis. Agora que a gente já entendeu o que é o tal do percentil, vamos para a parte mais importante de todas. Porque no fim das contas, a saúde de uma criança não se resume a um único número em um único dia.
A gente tem que pensar assim, cada consulta, cada ponto marcado no gráfico é como uma fotografia. Mas o que importa de verdade não é a foto, é o filme. É a história que a sequência de fotos conta, sabe? A direção que a linha está tomando. E a direção dessa linha conta uma história bem clara. Se a curva está subindo, acompanhando o seu próprio caminho no gráfico, perfeito. Sinal de crescimento saudável. Agora, se a curva começa a ficar reta, sem subir, opa, é um sinal de que o ritmo diminuiu e vale a pena investigar. E se a curva começa a descer, aí sim é um sinal de alerta que precisa de atenção imediata. Então, depois de tudo isso, qual é a grande lição que fica? Será que a saúde de uma criança pode ser resumida a um único pontinho de um gráfico? É exatamente isso. Não é a foto, é o filme. O acompanhamento constante, consulta após consulta, é o que conta a verdadeira história. E é essa narrativa que permite que a família e os profissionais de saúde trabalhem juntos para garantir que cada criança não só cresça, mas que floresça no caminho mais saudável possível.